O empreendedorismo social tem crescido cada vez mais ao combinar inovação e impacto positivo, buscando resolver problemas sociais e ambientais de forma sustentável, como é o caso do mercado de chás orgânicos, que a gente mostrou agora há pouquinho aqui no Real Time. Para saber um pouco mais sobre esse mercado, a gente chama aqui a empresária e empreendedora Camila Farani. Bom dia para você, Camila. Seja muito bem-vinda ao Real Time. Marcelo, bom estar com você novamente, viu? E aí, muito bom dia para todos que estão assistindo a gente, né? É um prazer ter você aqui com a gente, Camila. Inclusive, lembrando que você é uma das notáveis do nosso canal, hein? É isso. Eu acho que, assim, né, falar do case da Yamane, eu acho que, sem dúvida nenhuma, além do grande prazer, né, uma empresa liderada por mulheres, eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente falar sobre o empreendedorismo social. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo social, cada vez mais foge daquele antigo mito que se tinha o seguinte: ora, se eu sou empreendedor social, então eu não posso ganhar dinheiro. Há 10 anos atrás, eu me lembrei de uma história, 10 anos atrás, enquanto eu rodava um dos workshops da Farani Escola, tinha um empreendedor, ele tinha um negócio de aproveitar lixo, né? Era uma espécie de lixo reciclável, mas ele conseguiu ali adaptar uma tecnologia. E eu me lembro que a minha pergunta foi o seguinte para ele: tudo muito bacana, né? Muito legal. Você tem, de fato, aí uma recuperação não só da sustentabilidade, o aproveitamento do lixo como um todo, mas como é que você ganha dinheiro? E ele me olhou, Marcelo, ele parecia que eu estava ali falando uma heresia. Não, mas de verdade, ele falou: não, mas eu não, para mim não faz sentido ganhar dinheiro, não. E aí o mais importante, né? A partir do momento que você tem a palavra empreendedorismo, você tem a palavra negócio, ele, por premissa, tem que dar lucro. O que não impede do propósito social ser o grande norte da empresa. Em paralelo a isso, né, acho que é importante dizer que você teve aí também uma mudança do comportamento do consumidor, ou seja, 73% dos consumidores do mundo e 85% dos brasileiros, eles preferem marcas que, obviamente, tragam um impacto positivo. Tem cada vez mais a ascensão, né? A ascensão em números de uma geração muito falada, né? Que é a geração Z, que, obviamente, também olha não só para a sustentabilidade, mas o que eles vão ver por trás dessas marcas. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: as grandes marcas de hoje já nascem com propósito. Mas só o propósito, ele não vai mudar o ponteiro no dia a dia dos negócios. Tem também uma outra perspectiva que os investidores começaram a olhar, ou seja, você tem uma mudança de comportamento de consumo, ou seja, pessoas cada vez mais consumindo e comprando desses negócios que geram impacto positivo. Isso gera um interesse maior dos investidores, então é um mercado que já movimenta mais de $1 trilhão, mais de 5 bi no Brasil. Então, veja, eu tenho os empreendedores, eu tenho os investidores e cada vez mais novos modelos de negócio, como, por exemplo, a Yamane, mostram que lucro e impacto ambiental, eles podem e devem andar juntos. Interessantíssimo, né? A gente teve uma outra entrevista muito bacana um dia desses aqui também, Camila, explicando a diferença entre políticas ESG e negócios de impacto, né? Porque, assim, o exemplo que deram foi o seguinte: uma indústria de cigarros, ela pode ter uma política ESG, ela pode tentar produzir de maneira sustentável, mas ela nunca vai poder ser considerada uma empresa de impacto social porque o produto dela, o propósito dela faz mal para as pessoas, né? Então, é interessante você aliar o empreendedorismo, ganhar dinheiro, como você disse, lucrar, mas com um negócio que cria um impacto social interessante. Eu acho que é isso que os consumidores, como você mostrou aí, 70% estão preferindo, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de ambiental, social e governança. E isso, né, cada vez mais, assim, isso deixa de ser tendência, isso passa a ser uma nova realidade, né? Você tem aí alguns contrapontos dizendo que o ESG ele está acabando. Eu não vejo que ele está acabando, eu vejo que ele está evoluindo. Por que ele está evoluindo? Porque hoje
para algumas empresas, né, a gente entende que isso está tão na agenda interna, isso já está tão incorporado na cultura, que isso deixa de ser, como é que eu vou dizer, uma obrigatoriedade. Então, você tem cada vez mais tendências que a gente está vendo, né, investimentos corporativos em startups, é o que a gente chama de corporate venture, ou seja, né, são grandes empresas, né, que criam fundos internos que são voltados para a inovação sustentável. Então, por exemplo, Natura tem, Boticário tem, Itaú tem, você abre muitas vezes para outros investidores co-investirem com esses fundos internos das empresas. Eles diagnosticam alguns problemas que a própria empresa tem e abrem para empreendedores, via de regra, empreendedores sociais, resolver esses problemas e criarem seus negócios dentro dessas empresas. É o que a gente chama de corporate venture. Parcerias cada vez mais para inovação aberta. Então, as empresas, elas tradicionais, elas estão buscando startups para resolver os desafios ambientais e sociais. Cada vez mais. Eu fiz parte de um conselho julgador há mais ou menos 3 anos atrás, né, de uma grande empresa na área de higiene, e eu fiquei chocada com um dado. Que dado foi esse? Foi um dado que mostrava que um percentual da população brasileira ainda não tinha um saneamento básico. E eu não gosto nem de dizer básico, mínimo. E aquilo foi tão chocante. Eram exemplos de banheiros e que as pessoas ainda construíam banheiros fora das suas casas ou em terrenos, porque ali não passava, ali ainda não tinha um saneamento mínimo. E algumas startups estavam lá realmente para visar solucionar esse problema. Então, é bom trazer esse exemplo, porque talvez você que esteja aí assistindo a gente, né, muitas vezes a gente não consegue dimensionar o que está acontecendo no nosso Brasil. Um Brasil, muitas vezes, até invisível. Né? Exatamente. E aí, só a terceira e última assim, tendência que a gente está vendo, que o mercado, né, a sustentabilidade como estratégia de longo prazo. A McKinsey, ela mostrou, né, que empresas cada vez maiores com compromisso com a sua governança, cada vez mais com a sustentabilidade, cada vez mais com práticas não só de diversidade, mas de pluralidade, elas têm um desempenho 63% melhor em rentabilidade das que não adotam essas práticas sustentáveis. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essas startups, essas tecnologias, elas extrapolam ser só de um nicho, né? Elas passam a ser uma peça fundamental na nova economia. Tá certo. Camila Farani, notável aqui do nosso canal. É sempre um prazer falar contigo. A gente te manda um abraço, viu, Camila? Marcelo, um beijo para você e um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado.